Rosângela Silva, mais um outro bastidor aqui na câmera 1. Vocês viram que ontem Janja reagiu a um meme que comparava Zanin e André Mendonça, ministro da Suprema Corte. André Mendonça indicado por Jair Bolsonaro. Ela reagiu ao meme dizendo que era um meme engraçado, mas um tantinho trágico. Pois bem, no Palácio do Planalto, e essa é uma apuração da Tainá Falcão, aqui do meu lado, assessores do governo dizem que nada foi por acaso. Segundo eles, antes de se manifestar nas redes sociais, Janja costuma conversar com o Lula. E a maioria das manifestações tem o respaldo dele. Tainá, você lembra de algumas dessas posições? Teve o que aconteceu no episódio da taxação das brusinhas, né, das compras, né, da Shine, naquele caso que acabou, enfim, o Ministério da Fazenda precisando fazer um recuo. Teve também privatização da Eletrobras recentemente, agora esse caso também do Zanin, né? E a manifestação dela... E a privatização da Eletrobras é importante a gente ressaltar, porque ela colocou nas redes sociais que depois do apagão a Eletrobras foi privatizada. E aí se falou, é a primeira-dama querendo causar polêmica. Só que na sequência, Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, fez o mesmo posicionamento. Agora é importante a gente ressaltar, gente, não é que o presidente da República está manipulando a opinião de Janja, que jamais nem tem esse perfil de ser manipulada por um homem. É apenas uma estratégia de comunicação, é a forma como está sendo interpretada por aliados do presidente da República e assessores. E tem um ponto importante que o que me disseram é que a partir deste momento, quando o Lula dá respaldo a essas posições de Janja, ele também se preserva. Porque a primeira-dama dá um recado que eventualmente Lula queira dar, neste caso um recado de que Cristiano Zanin tem feito alguns posicionamentos que não eram esperados, mas nem por isso Lula se coloca na berlinda. E aí a primeira-dama acaba tomando esse posicionamento. Primeira-dama que já disse desde o início, não seria uma mera primeira-dama, seria alguém que teria ascendência sobre decisões políticas, porque Janja tem uma formação intelectual bastante volumosa e é alguém que tem opiniões fortes, como Clarissa Oliveira, que eu chamo agora aqui para o nosso debate, para perguntar a ela sobre Rosângela Silva. Na sua opinião, Clarissa, Rosângela não é uma mera informante de Luiz Inácio Lula da Silva. Ela tem os posicionamentos dela, mas ela não é ingênua. Ela sabe que ela precisa sempre estar afinada ao presidente da República. Uribe, eu ouvi de uma pessoa muito próxima da Janja e do presidente Lula recentemente a seguinte afirmação para falar dela. Entendam Janja da seguinte forma: ela é uma mulher inteligente, uma mulher politizada, uma mulher que se interessa pelo que acontece no país e uma mulher que quer contribuir com o governo. E ela não vai fazer isso recebendo ordem, mas ela sabe ser soldado. E eu achei muito interessante isso, porque a ideia é passar a mensagem de que Janja tem independência, tem opiniões próprias, mas ela também entende o cenário político. Ela não sai ali querendo impor a sua própria estratégia ao presidente. E que muitas vezes o que ela está falando publicamente é o que o próprio presidente quer que ela diga, mas que ele próprio não quer dizer. Então, às vezes ela está ali cumprindo um papel dentro de uma estratégia política. O que aconteceu nesse caso específico de Cristiano Zanin? É claro que ninguém imagina que o presidente Lula vá virar, dar uma declaração pública e criticar os votos do ministro do Supremo que ele acabou de indicar. Mas quando o Janja faz uma coisa desse tipo, comentários num meme, sempre de uma forma muito cifrada, quando são questões polêmicas desse tipo, o que ela faz? Ela ajuda a acalmar um pouco a base do PT, a dizer, não, tem a Janja ali defendendo os nossos interesses. Quando, na verdade, quando a gente conversa nos bastidores, a gente sabe muito bem que Lula não escolheu Cristiano Zanin por conta de suas posições pessoais. Ele escolheu Cristiano Zanin porque ele se sentia em dívida com ele. É uma relação pessoal. Até por isso, voltando um pouquinho no assunto que a gente estava falando do Supremo agora há pouco, o próprio presidente tem indicado internamente que reconhece que é importante que a segunda indicação dele ao Supremo Tribunal Federal venha com uma relevância mais abrangente, que não seja uma coisa personalíssima, para usar o termo das joias. Agora, dito isso, a figura de Janja, segundo eu ouço de pessoas bem próximas do presidente e da primeira-dama, é de que ela está agindo, em geral,
com toda a anuência do presidente. Quando ela não está cumprindo um papel dentro de uma estratégia que olha lá na frente. Então, a gente tem que ter cuidado para não imaginar que um post de Janja nas redes sociais, um comentário como esse é um mero acidente, é um descuido da parte dela. Às vezes não é, às vezes é alguma coisa que o presidente quer dar uma mensagem para acalmar sua base, ele próprio não pode fazer isso, utiliza a primeira-dama e depois diz, não, mas imagina, ela está fazendo isso da cabeça dela. Mas aí é tudo combinado. Claro, não existe nada aleatório assim. A gente sabe muito bem como é que sobrevive a política, né? Desse tipo de teatro, muitas vezes. Clarice, você falou de um ponto interessante, né? Porque a gente jogou um pouquinho para frente, trouxe hoje a situação ali do Jorge Messias, né? O candidato hoje favorito do presidente da República neste momento, né? Ainda muita coisa pode acontecer. E aí, eu também conversando hoje para entender isso, né? Do Zanin, dessas discordâncias, porque me lembro que na campanha pelo Zanin no Supremo, na campanha quase solitária do presidente da República, a esquerda inteira, os advogados, o Prerrogativas, todo mundo foi a público, né? E muita gente criticando justamente não ter esse entendimento sobre o que pensava Cristiano Zanin em relação a esses assuntos, ou esperando que ele fosse se colocar na fogueira e apresentar algum posicionamento contrário antes de ser nomeado. No caso do Messias, eu fiz esse questionamento hoje a algumas fontes, olha, mas não seria também uma escolha do presidente da República, do coração? Eu adorei isso que eu ouvi de um dos concorrentes, peguei para mim, a escolha do coração do presidente Lula, também o Jorge Messias, mas é diferente, me disse uma fonte do PT. Disse, ele tem o apoio da esquerda. Aí eu falo, mas ele não é evangélico, não incomoda? Não, mas ele atua em causas sociais, é outro tipo de indicação, não é uma indicação isolada, ou seja, existe uma diferença, embora seja também um candidato do coração do Lula, é diferente, ele tem um apoio mais abrangente.